A gente aprende, cedo demais, que plantões noturnos têm um tipo de silêncio diferente. Um silêncio denso, que pesa no ar, como se o próprio tempo tivesse medo de passar. Era 1 da manhã quando o rádio da emergência quebrou esse silêncio. Com uma urgência que eu nunca vou esquecer. Código vermelho, gestante de 27 anos, 35 semanas. Pressão em queda, sangramento ativo. Chegando em 3 minutos. Disse a voz do bombeiro do outro lado. Larguei a prancheta no balcão e corri. Já havia visto muitas emergências obstétricas, mas algo naquele chamado me arrepiou. Sentiu. Coração acelerar como se quisesse me avisar que algo estava prestes a mudar. E mudou. A porta da emergência se abriu com força. 2 socorristas entraram empurrando uma maca onde jazia uma jovem mulher. Ela estava pálida, com os cabelos grudados de suor. As pernas manchadas de sangue escuro, e os olhos, meu Deus. Os olhos dela entreabertos, mas firmes, como se tentassem manter contato com o mundo por um fio de esperança. Nome? Perguntei ao bombeiro. Amanda, pelo que encontramos na bolsa. Sem acompanhante. Documento com endereço incompleto. Tá entrando em colapso. Ajudei a empurrar a maca pelos corredores. Amanda parecia alheia à dor, como se já tivesse ultrapassado o limiar físico. Quando passamos pela porta dupla do centro obstétrico, ela apertou meu braço com uma força surpreendente para alguém à beira do choque hipovolêmico. E falou, com um fio de voz, você vai cuidar dele agora. Foi tão suave que, no momento, achei que tivesse imaginado. Mas a forma como ela me olhou, como se me conhecesse, como se soubesse que eu estaria ali, como se já tivesse aceitado seu destino. A sala de cirurgia virou um campo de guerra. Médicos se apressavam, circulando com precisão e tensão. Gaze, bisturi, oxigênio. O som do monitor cardíaco dançava entre o grave e o agudo. O obstetra gritou, vamos iniciar. Não temos mais tempo. Amanda já estava em semiconsciência. Eu segurei sua mão enquanto a anestesista fazia o bloqueio. Ela tremia. Respirava com dificuldade. Mas não gritava, não chorava, não pedia por ninguém. Era como se tudo nela estivesse canalizado para aquele bebê. A incisão foi feita. O útero estava frágil. O sangramento era mais intenso do que o esperado. O bebê foi retirado rapidamente. Um menino, pequeno, roxinho, frágil, mas respirando. Chorou fraco. E esse som, aquele som, foi como um renascimento. Corri com ele até a incubadora neonatal. Liguei os monitores. Ajustei a temperatura. Toquei de leve seu peito tão minúsculo e senti o coração batendo tão forte, tão determinado. Era como se ele tivesse herdado a coragem da mãe. Voltei correndo para a sala. Amanda ainda estava lá, o rosto já quase sem cor. Os lábios tremendo. O anestesista balançava a cabeça. Eu fui até ela. Quis dizer que o bebê estava bem, que tudo tinha dado certo, que ela podia descansar. Mas, antes de qualquer palavra, ela me olhou mais uma vez, fixamente. E sorriu. Um sorriso sereno, calmo, como se dissesse, agora é com você. Você vai cuidar dele agora. Ela repetiu, mais uma vez, antes de fechar os olhos. A frase ecoou na minha cabeça enquanto a equipe tentava estancar o sangramento. Mas meu coração já sabia. Ela estava partindo, e havia me deixado uma missão. Naquele instante, percebi que eu não estava apenas presenciando um caso clínico. Estava vivendo o início de algo que ultrapassava os corredores frios de um hospital. Algo que viria a me transformar para sempre. Naquele plantão, Amanda não me deu só um bebê prematuro para cuidar. Ela me deu um propósito. E mesmo sem saber ainda como, porque ou o que o destino me reservava, eu já estava conectada a ele, de um jeito que só se entende com o coração. E era só o começo. Naquele mesmo plantão, após a cesárea de emergência, o bebê ficou sob cuidados intensivos na incubadora neonatal. Eu o observei como se estivesse hipnotizada, tão pequeno, frágil, conectado a fios, com a respiração acelerada, mas viva, vida, era isso que ele representava ali, mesmo envolto por aparelhos e sob luzes artificiais,
o sopro persistente da vida, mesmo quando tudo ao redor gritava por morte. Voltei para a unidade de terapia intensiva onde Amanda havia sido transferida. Ela estava sedada, entubada, recebendo transfusão. O monitor apitava em ritmos instáveis, como um coração que ainda resistia, mas já cansado de lutar. E, por mais contraditório que pareça, o rosto dela estava sereno, sem dor, sem tensão. Aquela mulher sabia que o corpo não ia durar, mas a alma já tinha feito as pazes com a partida. Passei parte da madrugada entre os dois, ela e o bebê. No visor da incubadora, os sinais vitais estavam dentro do aceitável. A pediatra neonatologista me disse que ele estava reagindo bem, apesar de tudo. Era prematuro, mas forte, como se tivesse herdado a resistência da mãe. Olhei para ele, e não sei por que fiz isso, mas coloquei minha mão enluvada sobre o acrílico, e sussurrei: ela está aqui, ela está te vendo, tá te esperando ficar forte. O silêncio daquele quarto foi quebrado apenas pelo bip dos monitores. Mas, no meu peito, havia um ruído maior, a sensação de que aquela mãe tinha me deixado um pedido e não era um pedido qualquer. Era um tipo de confiança que ultrapassa a razão. Aquela frase não saía da minha cabeça: você vai cuidar dele agora. Às 13h46 da manhã, enquanto atualizava os dados da internação de Amanda, o alarme disparou. O código azul da unidade de terapia intensiva ecoou pelo corredor. Larguei a prancheta no balcão e corri. Amanda estava parada, sem pulso. O médico-chefe iniciou a reanimação. As luzes se acenderam com mais intensidade. A adrenalina foi administrada. Massagem cardíaca, choque, contagem, mais adrenalina. Nada. O tempo parecia em câmera lenta. A cada compressão, meu peito apertava mais. Eu torcia como se fosse minha família ali. Como se algo dentro de mim dependesse da sobrevivência daquela mulher. Mas, no fundo, eu sabia. A frase dela era um adeus disfarçado de missão. Ela já sabia que partiria. Após 16 minutos de reanimação, o médico suspendeu os esforços. Hora do óbito, 4:02. Fiquei paralisada, olhando aquele corpo jovem, imóvel, coberto pelo lençol branco até o pescoço. O mesmo corpo que, horas antes, havia sido o abrigo de um novo ser. A mãe e o filho, agora separados por uma linha tênue entre o agora e o nunca mais. Voltei ao berçário. O bebê ainda respirava rápido, mas constante. Dormia, o rostinho já mais rosado. Encostei minha mão na incubadora de novo, e falei baixinho: ela se foi. Mas eu estou aqui, está bom? Eu estou aqui. E chorei. Chorei de um jeito que raramente chorei em anos de enfermagem. Não foi só pela morte de uma paciente. Foi pelo que ela me deixou. Pelo olhar de confiança. Pelo amor silencioso. Pela entrega total. Passei as horas seguintes sem dormir. Entre relatórios, assinaturas e o aviso ao serviço social, fui processando tudo em silêncio. Amanda não tinha contatos registrados. Nenhuma ficha de pré-natal. Nada. Era como se tivesse aparecido na vida só para dar à luz e partir. Uma dessas presenças raras que chegam, fazem seu papel e desaparecem deixando um buraco e uma lição. Na manhã seguinte, o sol entrou fraco pelas janelas. O hospital ganhou novos sons, passos, telefonemas, alarmes. Mas, para mim, tudo estava abafado. Era como se o tempo tivesse congelado às 4:02. Nunca entendi por que algumas histórias nos atravessam tão fundo. Por que certos pacientes nos escolhem, mesmo sem saber quem somos. Amanda fez isso. Em meio ao caos, ela me olhou e me confiou o maior bem que alguém pode deixar, uma vida. E naquele instante, naquela madrugada silenciosa, entre o último suspiro dela e o primeiro choro dele, algo nasceu em mim também. Algo que não morre, algo que começa a se chamar amor. Os dias que se seguiram foram silenciosamente intensos. Enquanto o hospital voltava ao seu ritmo de sempre, entre exames, emergências e trocas de turno, havia um pequeno ser na incubadora que me puxava como um imã. Um bebê sem nome, sem registro, sem família, mas com olhos que pareciam me reconhecer,
mesmo tão recém-chegado ao mundo. Na ficha de atendimento, ele era apenas RN masculino mãe desconhecida. Mas eu não conseguia chamá-lo assim. Parecia injusto, gélido, frio demais para alguém que chegou ao mundo envolto em amor e tragédia. Então, ainda que apenas para mim, dei-lhe um nome provisório, Lucas. Talvez por instinto, talvez por pressentimento. Mas, em silêncio, todas as noites, quando os corredores do hospital ficavam vazios e a luz do berçário se tornava mais suave, eu me aproximava da incubadora e sussurrava: "Boa noite, Lucas. Sua mãe te ama, viu? E eu estou aqui." A pediatra dizia que ele reagia melhor aos meus toques, que os batimentos dele se estabilizavam quando eu falava, que dormia melhor quando ouvia minha voz. E, embora a ciência tenha explicações para isso, meu coração dizia outra coisa: Amanda ainda estava ali. De algum jeito, ela me guiava até ele. Certa noite, cheguei mais tarde ao plantão. Tinham me escalado para outra ala e pedi para trocar. Não queria passar um turno inteiro longe dele. Quando entrei no berçário, o outro enfermeiro me disse: "Ele chorou sem parar. Só se acalmou quando coloquei aquela manta que você sempre usa perto dele." Aquilo me atravessou, como se o vínculo que antes era só intuição agora tivesse nome, afeto. Um recém-nascido, tão frágil, tão indefeso, já associava meu cheiro, minha voz, minha presença, ao conforto, à segurança. E isso era imenso. Era mais do que uma conexão física, era algo que nascia no invisível. A assistente social do hospital apareceu no segundo dia da minha folga. Ela me ligou dizendo que havia feito algumas buscas e que, até aquele momento, ninguém tinha dado entrada procurando por Amanda. Nenhuma família, nenhum boletim de ocorrência. Ela poderia ter vindo de outra cidade ou até mesmo estar em situação de rua. Nada constava no sistema. Foi então que ela me fez uma pergunta que mudaria tudo. "Você já pensou em solicitar a guarda provisória dele, caso ninguém o reclame?" Fiquei muda por alguns segundos. Não sou mãe. Nunca tive filhos. Sempre acreditei que meu destino era cuidar dos filhos dos outros com amor, dedicação, profissionalismo. Mas ali, naquele instante, percebi que estava diante de algo maior. E respondi, sem hesitar: "Sim, já pensei. A burocracia seria enorme." Eu sabia disso, a direção do hospital também. Teria que entrar com pedido formal, acionar o conselho tutelar, apresentar documentos. Mas, sinceramente, nada disso me assustava. O que me assustava era a ideia de alguém o levar e ele nunca mais me ver. De acordar um dia e não ouvir mais o som da respiração dele. De não poder mais cantar aquela música baixinho enquanto segurava seu pezinho enrugado entre os dedos. Lucas, aquele bebê sem sobrenome, já era parte da minha vida. Parte do que me fazia levantar da cama e enfrentar um plantão de 12 horas com alma. Parte do que me dava sentido. Naquela noite, pedi para a equipe deixar que eu desse a mamadeira. Ele já estava fora da sonda, começando a aceitar pequenas quantidades de fórmula. Sentei na poltrona ao lado da incubadora, enrolei ele no cobertor azul claro e o segurei no colo. A luz baixa iluminava apenas nossos rostos. E então aconteceu algo que me desmontou por dentro. Ele abriu os olhos, me encarou e sorriu. Não sei se foi reflexo, se foi acaso, mas eu senti. Naquele segundo, eu senti que ele me conhecia. Que ali, naquele berçário cheio de máquinas, eu era o único rosto que ele conhecia como lar. Não é a genética que define o amor. Às vezes, os laços mais profundos se formam entre almas que se reconhecem no caos. Eu não gerei Lucas no ventre, mas ele nasceu no meu coração. E quando ele sorriu, ainda sem saber o peso da própria história, entendi que tudo que Amanda havia me pedido, "Você vai cuidar dele agora", era real. E eu estava pronta, porque ele já era meu, mesmo sem ninguém ter dito isso em voz alta. Nos dias seguintes, passei a viver como se meu coração estivesse dividido em 2 turnos, o do hospital e o da esperança. Durante o expediente, eu cuidava de Lucas como profissional. Alimentava, monitorava, registrava. Fora dele, rezava em
Silêncio, como uma mãe silenciosa que ainda não podia assumir esse título em voz alta. O pedido de guarda provisória já estava nas mãos do setor jurídico do hospital. Tinha escrito cada palavra do requerimento como quem escreve uma carta de amor, sincera, crua e sem floreios. Assume ali, com minha assinatura, que estava disposta a tudo por aquele bebê. E estava mesmo. Mas, como em toda história intensa, o inesperado chegou. Era uma manhã de quarta-feira. O telefone da enfermaria tocou. A assistente social atendeu, ficou em silêncio por alguns segundos e depois me chamou com um olhar estranho entre alerta e apreensão. É sobre a mãe do Lucas, disse, baixinho. Senti minhas pernas fraquejarem. Eu nem tinha direito sobre ele e mesmo assim me senti ameaçada, como se estivessem me arrancando o que eu ainda nem tinha segurado de verdade. A voz do outro lado da linha era de uma mulher, voz embargada, tremendo. Dizia que era amiga de Amanda, que viu uma notícia em um grupo da igreja sobre uma mulher que morreu no hospital após dar à luz e que poderia ser ela. Queria confirmar. Perguntou o nome do bebê, a cor do cabelo, o estado de saúde. Quando responde tudo, ouvi um soluço abafado do outro lado. E então, era ela. Meu Deus, era Amanda. Fiquei em silêncio. E esperei. A mulher continuou. Contou que Amanda era órfã, criada em abrigo, sem documentos, sem família de sangue conhecida. Disse que, nos últimos meses, ela havia se afastado, engravidado de um homem que desapareceu e que estava morando de favor nos fundos de uma casa de repouso onde fazia faxina. Ninguém sabia ao certo onde estava. A única coisa que Amanda havia deixado com ela, semanas antes de desaparecer, foi uma caixinha de madeira. E ali dentro, entre bilhetes antigos e fotos desbotadas, havia uma carta, escrita à mão, endereçada a alguém, a mim. Se algo acontecer comigo, entreguem essa carta à enfermeira que estiver com meu filho. Ela vai saber o que fazer. A mulher prometeu trazer a caixa até o hospital. E cumpriu. À tarde, ela chegou, cabelos grisalhos, olhos vermelhos. Trazia a caixa embrulhada num lenço de renda. Me entregou como quem entrega um relicário. Dentro, entre documentos antigos, um par de sapatinhos de crochê e um ursinho já gasto, estava a carta. Tremi ao abrir. A caligrafia de Amanda era simples, quase infantil, mas firme. Enfermeira, se você estiver lendo isso, é porque eu não consegui voltar. Meu filho vai precisar de alguém. Alguém com amor de verdade. Não de obrigação. Eu não tenho ninguém. Mas eu vi nos seus olhos, naquela madrugada, que ele poderia ter você. Eu te escolhi. Não sei seu nome, mas sei sua alma. Por favor, cuide dele como se fosse seu. Amanda. Não consegui conter as lágrimas. Aquilo era mais do que um bilhete. Era uma entrega, um reconhecimento, uma herança emocional. Amanda, mesmo à beira da morte, deixou um pedido com peso de eternidade. Voltei ao berçário com a carta nas mãos e o coração em ruínas. Olhei Lucas, ainda tão pequeno, respirando com força. Peguei-o no colo, segurei sua mãozinha com delicadeza e sussurrei. Sua mãe me escolheu, filho. E eu aceito. Foi naquele dia que deixei de ter medo, que entendi que não era apenas um ato de empatia, era um chamado. A vida, o destino, o amor, seja lá o nome que você queira dar, tinha me empurrado para aquele plantão, para aquela sala de cirurgia, para aquele bebê. E eu não queria mais lutar contra isso. Eu queria abraçar isso com tudo que havia em mim. Às vezes, a maternidade nasce do improvável, de um olhar, de um pedido silencioso, de uma carta deixada às pressas. E quando ela nasce assim, ela carrega algo que vai além do sangue, carrega o sagrado. Amanda me escolheu. E, naquele gesto, ela me fez mãe sem me dar à luz. Fez de mim lar. Fez de mim ponte entre o fim dela e o começo de alguém que ainda tinha toda a vida pela frente. A guarda provisória foi aprovada 2 meses depois. O processo correu mais rápido do que eu esperava, talvez porque o destino já tivesse alinhado tudo nos bastidores. E foi nesse tempo, nesse intervalo entre a luta e a conquista, que Lucas
Passou a respirar sem aparelhos, ganhou peso, abriu os olhos com mais frequência e começou a sorrir com uma espontaneidade que só os milagres explicam. Adotei um ritmo diferente na vida. Meus plantões passaram a girar em torno dele. Minha casa passou a ter cheiro de pomada para assadura, som de música de ninar e o caos organizado de quem agora tinha fraldas no sofá, mamadeiras na bancada e amores correndo pelas paredes. Os primeiros dias em casa foram um silêncio bonito. A sensação de tê-lo comigo fora das paredes do hospital era como abrir uma janela depois de anos num quarto escuro. Lucas dormia no berço ao lado da minha cama. E todas as noites, antes de dormir, eu repetia as palavras da mãe dele como um mantra: "Você vai cuidar dele agora." Sim, Amanda, eu estou cuidando. Mas foi no aniversário de 1 ano da morte dela, um dia que eu marquei no calendário como quem respeita um luto silencioso, que algo aconteceu. Preparei um bolinho simples. Um bolinho só para nós dois. Não fiz festa. Não chamei ninguém. Coloquei uma velinha no topo e sentei Lucas no cadeirão com um chapéu de papel meio torto. Ele olhava tudo como se entendesse. Talvez entendesse. Peguei uma foto de Amanda, aquela que veio junto da caixa. Mostrei para ele e disse: "Essa era sua mamãe. Ela te amava tanto." Ele estendeu a mãozinha para a foto, sorriu, depois me olhou e disse algo que me fez congelar: "Mamá." Não era mamãe, não era mamãe Amanda, era mamá. Era como se tivesse me olhado nos olhos e escolhido um nome para mim, do jeito dele. Com a voz ainda enrolada, como se as palavras estivessem nascendo junto com os dentes. Eu chorei. Chorei como quem segura a dor por muito tempo e, de repente, encontra alívio. Chorei como quem carrega culpa, mesmo sabendo que não há culpa alguma. Chorei porque, naquele instante, todas as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixaram. Eu era a mãe dele, não por papel assinado, não por obrigação, mas porque a alma dele reconhecia a minha. Depois daquele dia, passamos a visitar a praça aos domingos. Passeávamos pelos corredores do hospital, agora como visitantes. As enfermeiras antigas vinham vê-lo, riam, se emocionavam. E uma delas, a mais velha, quase uma avó para todos, me chamou de canto uma vez e disse: "Você percebe que ele nasceu para te encontrar, né?" Eu só sorri. Porque sim, eu sabia. Hoje Lucas está com 4 anos. Corre pela casa com os pés descalços e o riso solto. Cresceu saudável, inteligente, carinhoso. E todas as noites, antes de dormir, ele me pede a mesma coisa: "Mamá, conta a história de quando você me achou." E eu conto. Conto do plantão, da sala gelada, do susto, da cesárea, do choro. Conto da carta da mãe dele, da manta azul, do primeiro sorriso. E termino sempre com a mesma frase: "E foi assim, filho, que eu virei sua mãe." Reflexão final: às vezes, a vida entrega presentes embrulhados em dor. Às vezes, o amor nasce no meio da tragédia. Amanda sabia que não ficaria, mas, com o último sopro de vida, deixou um legado. Me escolheu, confiou e, através do filho, me deu algo que eu nunca sonhei ter: a chance de viver o amor mais verdadeiro do mundo. Não somos sangue do mesmo sangue, mas nossos corações batem em sincronia. E isso é tudo que importa.